demorou muito tempo para eu perceber que ele era um artista, porque eu olhava ele como um pai mesmo. Quando eu era pequena, eu costumava dizer: por que só o meu pai não trabalha? Os outros pais se vestem bem, pegam a mala e vão trabalhar, e o meu pai fica todo sujo de tinta dentro de casa. Então isso era uma coisa que para mim era muito esquisito. Ele sempre foi uma pessoa que tentou incentivar a gente com desenho também. Uma vez por semana ele montava um cenário num cantinho de casa e ele ficava lá até os 3 filhos desenharem o mesmo cenário. A gente começou a ver as pessoas vindo em casa para entrevistá-lo, para ver as obras dele. Aí, aos poucos, eu fui vendo a importância do trabalho dele na nossa vida, na vida dele. Minha mãe se apaixonou primeiro pelo quadro dele do que o meu pai. Minha mãe trabalhava num jornal e ela ia cobrir a exposição de um pintor. E quando ela foi no salão ver a exposição do pintor, ela falou assim: nossa! Ela ficou apaixonada pelo pintor que ela não conhecia. Aí quando ela viu o meu pai entrando de capa, ela diz que meu pai chegou com uma capa longa, com uma cara de mafioso, a minha mãe diz isso. Ela falou que ela se apaixonou e falou: eu vou casar com esse homem. Aí, de fato, eles namoraram, casaram e vieram para o Brasil em menos de 1 ano. Meu primeiro sonho, quando saí do Japão, meu sonho é artista, alguns mestres do artista México, Ribeiros, assim, Orozco, do mural da cidade, assim. Arte é para cidadão, povos, assim. O imigrante, ele tinha um trabalho fora de casa, então ele era obrigado a aprender a falar o português. Mas no caso do meu pai, não precisava, porque ele trabalhava dentro de casa e convivia com a minha mãe o dia inteiro. É muito difícil entender o meu pai até hoje. Ele começa a pintar muito cedo, não é? E ele chegou até a pensar, já adolescente, em estudar arquitetura. Mas quando ele recebeu um prêmio importante num salão da sua cidade, ele decidiu que a pintura seria a carreira dele, não é? E que ele seguiria a carreira de pintor. Como o Wakabayashi chegou no Brasil com uma carta de apresentação para 2 artistas, né, que foi exatamente Tomie Otaki e o Mabe, ele ficou amigo do Mabe. Quando chegou a época da comemoração dos 80 anos do grupo Seibe, que foi um grupo do qual participou o Mabe, o Wakabayashi, Tomie Otaki e todos os outros, né, eu voltei a estar com ele. O Wakabayashi, eu acho ele é importante porque ele desenvolveu uma obra muito criativa, não é? No Japão, ele fez uma obra inicialmente figurativa. Depois essa obra, aos poucos, passou a ser abstrata.
total, abstrato, depois de chegar no Brasil. Porque essa operação é difícil. Para mim, sorte, mudou o local, não? Mudou a cultura. Por isso que deixei assim para jogar figurativo. Mas assim, pintor figurativista para mudar abstrato, caminho é muito difícil. Quando ele estava no Japão, ele sentia falta de uma energia. Acho que porque ele passou a infância e a adolescência dele na guerra, ele tinha a impressão de uma coisa muito pesada. E ele via o Brasil como a terra do sol, do calor, da energia, das cores. Então, eu acho que a partir do momento que ele começou a pintar aqui, a influência brasileira, eu acho que está na cor. Agradeço muito o coração do Brasil, brasileiros e clima do Brasil, porque se não chega ao Brasil, se chega a outro país, eu acho que outro estilo. Não tem como couro assim, cheio de couro assim. Eu, durante 20, 30 anos, nunca usei tinta vermelha. Nunca usei. Só o azul e óculos assim. E eu acho que paisagem do coração, dentro do coração, é pintura igual. Ele fabricava o próprio plástico para ele fazer os relevos. Então, essa fabricação, às vezes, do começo ao fim, ele delegava para a gente. Então, era um processo muito demorado, até para a gente perceber o quanto demorava para ele fazer um quadro inteiro. Então, assim, ele demorava 3, 4 meses para finalizar um quadro. Esse feito assim para cola, é uma chapa de cola. Esse plástico a gente pegava uma cola, esparramava numa madeira. Era uma película que a gente fazia uma sanfona e colava. Então ele fazia tiras dessa sanfona de plástico. Então essa tira era cortado e colado na tela. E depois de colado, o meu pai dava pelo menos umas 7 demãos de tinta de várias cores. E por último, ele dava a demão da cor que ele queria que prevalecesse no quadro. E depois ele vinha com thinner e raspava com uma estopa todo esse relevo, para que as cores de baixo começassem a nascer com essa raspagem. E isso ele fazia só na parte do relevo. Aí a parte que não tinha relevo, ele desenhava e pintava. E o que mais me impressionava era a mão firme dele, sabe? Porque ele tinha uma firmeza na mão, ele pegava um pincel fininho, ele apoiava o cotovelo, ele conseguia fazer um círculo, uma linha, sem interrupção. Era uma coisa incrível mesmo. Eu sou milagre, bastante feliz que eu consegui viver de pintura, se quer comprar, a vontade de comprar tintas assim, mas não é comum. Isso é muito difícil. Esse tinta, vou comprar ou não vou comprar? É uma pensa, 10 vezes pensa, porque cadônio é muito caro, então couro mais barato, essas coisas assim. Quando ele saía para comprar as tintas, ele não comprava só a cor que ele precisava. Eu lembro que ele comprava as cores, para depois ficar testando. Então eu lembro de telas de várias cores, na verdade o fundo de várias cores, e ele deixava pendurado no ateliê dele, e eu acho que
em algum momento, alguma cor chamava a atenção dele para ele poder fazer. Mas não era o contrário, sabe? Vou pensar no azul e vou atrás do azul. Eu acho que ele esperava a cor conversar um pouco mais com ele. A grande sacada da pintura de Wakabayashi foi quando ele descobre a textura e quando ele inclui nesse contexto figuras da cultura tradicional japonesa. Aí, ele além de agradar ao público, né, ele se transformou num pintor maior, sabe, num pintor de uma qualidade extraordinária, não é? E eu diria mesmo que a pintura de Wakabayashi é um dos acontecimentos importantes da cultura nipo-brasileira em todos os sentidos. Ele é japonês. Então, eu acho que até por ele não sair tanto, ele não gostava tanto de viajar, ele era uma pessoa mais introspectiva, eu acho que a cultura japonesa prevaleceu a vida toda. Embora ele ame o Brasil, ele se naturalizou brasileiro para poder votar. Então, mas culturalmente eu acho que o Japão nunca deixou de estar presente. Então era essa fusão, eu acho, da cultura japonesa com as cores e a alegria do Brasil. Agora não estou secando, não dá para colocar. Mesma coisa, esse já folha de ouro, folha de prata, esse é o ouro. Né? Ele viveu e vive da forma que ele quer. Esse preto, esse prato queimado. Eu acho que o trabalho dele também foi um pouco isso. Sabe, ele nunca ouviu ninguém, então ele fazia o que ele queria. Então isso foi uma coisa boa, eu acho. Ele sempre teve muita personalidade. Cada um da obra, não quero assim para terminar rápido, cada um bem caprichado. Quando sai do ateliê, essa obra para algumas assim, para minha mensagem para transmitir para gente, né? Mas não sei se até agora sucesso, não consegue, alguma parte consegue, mas até final da vida eu vou tentar.